Antes que começamos a quarta parte da nossa lição, eu peço a você, inscreva-se no meu canal, acione aí o sininho de notificação para você ficar por dentro do assunto. E vamos para a quarta parte. Vem a vinheta. Bem, irmãos, estamos de volta com a quarta parte da nossa lição. Tá gostando? Estamos empenhando no máximo, porque falar aqui não é a mesma coisa que a gente estar diante de uma classe ali na igreja, certo? Tem uma certa dificuldade para isso, né? Ou eu, o outro tem uma certa dificuldade para isso daí. Mas voltamos com essa quarta parte. São 4 tópicos da nossa lição. E vamos passar ele para você. Não dá para a gente fazer um comentário, porque o tempo vai muito tempo e não é bom ficar um vídeo comprido, certo? Então vamos lá. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Vamos ver a reação desses meninos, como ficou? Primeiro, a tristeza dos judeus, né? A tristeza dos judeus. O povo em geral tinha desde o início da construção acompanhado o trabalho com simpatia. Os judeus trabalhavam com muito entusiasmo e com muita união. O povo tinha ouvido falar de que o céu dos céus estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? Uma coisa eu quero dizer. Quem deu a ordem através do rei Ciro foi quem? Deus. Deus é que impulsionou ele para a obra ser iniciada. Se Deus estava impulsionando, irmãos, Deus estava dando total autoridade. Foi o que vimos no ponto anterior. Uma ordem superior não pode ser quebrada por uma ordem inferior. E aqui parece que aconteceu isso daí. Aconteceu. A ordem superior que veio de Deus em cima foi quebrada por uma ordem inferior, que é a do rei, quando recebeu aquela carta que não tinha nada de verdade naquela carta, né? E o rei acatou e mandou parar a obra. Os judeus, eles estavam animados, mas agora entristecidos. Por quê? Porque a obra parou, né? A obra parou. Eles pensavam que ia conseguir edificar o templo no tempo recorde, mas infelizmente não deu, né? Parou e a Bíblia diz que ficou até o 2º ano do reinado do rei da Pérsia. Ficou até o 2º ano parado, sem condições deles continuar a construção, né? Sem continuar a construção. E agora, aonde estava o Deus de Israel? É duro, né? Quando a gente tem falta de fé. É duro quando falta a nossa fé no Deus que criou os céus e a terra. É duro isso. Mas isso acontece. Aconteceram com eles e aconteceu com você também. E acontece comigo e com outros. A falta de fé. Falta de fé, né? Os irmãos lembram que a fé não é somente para receber uma cura, mas nós temos que ter a fé para que os nossos problemas também sejam selecionados e resolvidos também diante de Deus, né? Temos que ter fé. Fiquei muito grato, feliz a Deus pela irmã Júlia ter dado testemunho lá na igreja, dos irmãos que estavam lá presentes, viu? Quando ela recebeu a cura que Deus havia me usado. Porque Deus havia me mostrado, certo? Deus havia me mostrado. E ela recebeu a cura.
mas recebeu a cura pela minha fé e pela fé dela. Pela fé dela também. Não é só pela minha fé, é pela fé dela. Ela teve fé que ia receber e recebeu a cura, né? Portanto, que ela sentiu Deus arrancando, porque eu observei e senti pelo Espírito de Deus que o Senhor havia feito a obra, né? Agora, segundo, a alegria dos samaritanos é aquele negócio, né? Alegria para uns, tristeza para outros. É óbvio, né? Um tem que se alegrar, o outro tem que entristecer. Não tem jeito, né? Então vamos ver. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Certamente os constrangeiros, os conselheiros foram parabenizados pela sábia e competência ação. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração, né? É aquele negócio, o mal reina enquanto a verdade não chega. É bem assim. O mal reina enquanto a verdade não chega. A verdade chegou, o mal desaparece. A mentira desaparece. A mentira prevalece enquanto a verdade ela chega. E foi aqui dessa forma também, né? A duração deles foram poucos, porque pouco tempo depois foi dada a ordem para continuar a reedificação dos muros, né? Pouco tempo depois. Então, a letra A. O gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Isso aqui é algo muito interessante. Regozijaram porque disseram que Dagon tinha dado o seu inimigo nas suas mãos. E pela Bíblia nós sabemos que não foi bem isso. Pela Bíblia nós sabemos que foi a falta de vigilância de Sansão de brincar com uma mulher que ele não poderia ter brincado, certo? Foi essa falta de vigilância dele que causou a derrota dele naquele exato momento que cortou as tranças dos seus cabelos. Eles regozijaram porque conseguiram prender seu inimigo. Mas na frente pagaram um preço muito caro. Porque Sansão derruba o templo de Dagon, né? Derruba o templo de Dagon e mata muito mais na sua morte do que enquanto ele estava ainda com vida, né? Vamos ver lá. A alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram. Isso aqui é algo que muitas vezes a pessoa não para pensar, né? Judas, a Bíblia não fala corretamente qual foi a intenção de Judas. E temos nas histórias, né? Nas histórias que Judas, ele calculou que se ele traísse Jesus, que Jesus fosse pego, Jesus ia lutar, ia libertar o povo de Israel da mão dos romanos, né? Isso é as histórias. Que Judas pensou assim, mas a Bíblia não tem nenhum relato disso, se era assim ou se não era. Os sacerdotes se alegraram porque conseguiram prender Jesus. Primeiro passo, vitória. Segundo passo, o que aconteceu? Jesus ressuscita. E os soldados dão testemunha disso. Eles dão testemunha disso. Portanto que, quando os discípulos foram presos, que o concílio determinou soltar os discípulos, lá em Atos, soltar os discípulos, porque a primeira vez eles erraram com Jesus. Eles estavam dizendo de Jesus, eles erraram. E eles disseram para que o segundo erro não seja maior do que o primeiro.
e decidiram então soltar os discípulos, né? Vamos lá, terceiro ponto, o desânimo dos judeus. Os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, mas, passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutemos contra o desânimo. Agora observa bem. Judeus reagiram? Não. Os judeus não reagiram. Eles simplesmente ficaram prostrados diante da situação. Quem gostou? Os samaritanos gostaram, é claro, né? Regozijaram, se alegraram, porque a obra não foi para frente, né? E o desânimo tomou conta da vida deles. Quem sabe você também. O desânimo toma conta da sua vida e às vezes você não quer lutar, conforme é preciso lutar. Mas não deixe o desânimo agarrar você e derrubar você. Lute, ergue a cabeça para frente e vença como um vencedor, como um vitorioso, né? Vamos lá. Alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, que está lá em Ageu 1 e 2. Quando o profeta cobra deles, observe bem, quando o profeta cobra deles, dizendo que eles edificavam as suas próprias casas enquanto o templo estava parado. Lá, em Ageu, está escrito. E cobrou deles. Lembra da passagem? Esforça-te, tem muito bom ânimo. Esforça-te. Não é pela força do homem, mas é pela força do Espírito Santo. E ele diz para Zorobabel, esforça-te e faça alguma coisa, né? Zorobabel. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas. Foi o que eu falei agora, né? Para dedicar-se às suas obras. Viu? Interessante? Para edificar as suas obras. As suas obras próprias, casas, que está lá em Ageu 1 e 9. Outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando a contribuir para a casa de Deus. É algo muito sério, né? É algo muito sério. Às vezes deixa e o melhor meio não é deixar, é prosseguir, né? Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes, buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído, né? Aí que vem os profetas, né? Tem o profeta Ageu, o profeta, se não me engano, o profeta Malaquias, né? Ou Zacarias. E então incentiva os judeus, os sacerdotes, Zorobabel, para edificar a casa do Senhor. Vós edificais as vossas próprias casas, enquanto a casa do Senhor está abandonada, né? E Deus cobrou deles, seriamente. E chegamos mais um final de uma lição, aqui nesse quarto tópico, e espero que você tenha aproveitado ao máximo desta lição, e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém?